Renata grita por Josefina e pelo pai. Josefina fica assustada ao ver Roberta caída. Roberta acusa Renata de ter lhe empurrado. Renata nega ter feito aquilo. Roberta se queixa de dor. Renata segue dizendo que não fez nada. O demônio entra no corpo de Josefina e ela puxa o cabelo de Renata e reclama com ódio por ela ter empurrado Roberta das escadas. Matias e Gonçalo levam a mulher asquerosa para ir ao hospital. A infeliz reclama de dor. Se está com dor, por que se jogou das escadas, Roberta? Só pode ser trouxa, né? Josefina liga para Marina e diz que sua filha passou muito mal, caiu da escada e pede que ela os espere, mas que não conte para Gonçalo nem Matias, que ela já perdeu o bebê. Jerônimo e Augusto se encontram no mesmo hotel. Jerônimo diz que sabe das intenções dele com Renata e não deixará o caminho livre para ele. Augusto ressalta que o caminho já está livre. Honório vai até Constança no centro. Ele diz que à noite ligou para ela e ela não atendeu. Cone diz que estava em um bar, cantando com César, num karaokê. Honório diz a Constança que Branca é uma psicopata e pode fazê-la mal. Constança diz que ela já fez e já não é um obstáculo para ela. César chega ali. Ele abraça Constança e Honório fica incomodado. Logo em seguida, ele sai. Carlos e Matilde já estão quase prontos para saírem. Carlos diz que fará uma surpresa a ela e pede que ela fique muito linda, porque daqui a 3 horas vem buscá-la. Augusto diz a Renata que tudo ficará bem e vai até ela. Renata diz que ficará no seu quarto até todos voltarem, mas não poderá vê-lo hoje. Selena vai ao apartamento de Augusto, o beija na boca e fica no colo dele. Augusto decide fazer amor com ela. A Aurora vai voltar para o México. Lázaro ajuda ela com as malas. Ele diz que Augusto está por lá. A Aurora diz que visitará Augusto para dizer algo que está guardado. Ela diz que Augusto é um homem que gosta de dominar e, além de tudo, é possessivo. A Aurora se despede de Lázaro e se emociona. Eles se abraçam. Karina vê os dois se abraçando. Lázaro diz que vai buscar a caminhonete para levá-la. Karina diz a Manuela que acredita que perdeu tudo e ficou sem nada. Manuela diz que não acredita que Álvaro tenha agido tão mal. Karina não sabe qual será seu destino. Carlos está nas plantações. Ele faz uma ligação e pede para um pessoal chegar ali em 1 hora. O mocinho está muito apaixonado. Ele recebe um retorno, dizendo que poderão ajudá-lo. Jerônimo aguarda no laboratório. Ele liga para Renata. Renata diz que ninguém vai ir ao laboratório, porque Roberta caiu das escadas e foi parar no hospital. Ele fica preocupado. Renata diz que Roberta está lhe acusando de tê-la empurrado, mas não fez isso. Renata liga para o pai. Ele diz que ainda não sabem como Roberta e o bebê estão. Renata jura que não empurrou Roberta. Gonçalo diz que terão tempo de conversar para esclarecer as coisas, mas espera em Deus que tudo se saia bem. Matias está preocupado pra caramba e recebe o apoio do pai. Como agora ele é espião de Branca, Daniel faz várias perguntas a Adriana em relação aos negócios da empresa. Honório aparece ali bem triste. Honório diz à filha que viu Constança com César e se sentiu muito mal. Adriana o entende. Ele diz que nunca foi um homem ciumento, mas hoje sentiu raiva com vontade de bater em César. César corta as verduras e Constança faz anotações. César pergunta o que pode fazer para ela ficar bem. Ela diz que vai ver Regina, porque ela já voltou. Constança diz a César que não sabe como resolver isso. César diz que há 1 mês sua mãe morreu e sabe que talvez a relação dos dois seja muito rápida para ela, mas para ele não é. Constança diz que mesmo que não tenha marido, a diferença de idade deles é um impedimento. César pede que ela não ligue para isso e a beija. Renata chora. Jerônimo chega ali. Renata diz que não queria fazer mal ao bebê dele e nem Roberta. Ela diz que queria ir ao hospital, mas sua mãe não deixou. Jerônimo diz que a mãe dela não pode proibi-la de nada. Os dois decidem ir juntos ao hospital. Álvaro vai a um bar encher a cara. O dono do bar não aceita atendê-lo. Álvaro arruma uma confusão com o rapaz do bar. Todos os clientes expulsam a praga dali. Matilde fica pronta para sair com Carlos. Manuela elogia a afilhada. Josefina está morrendo de felicidade e diz a Roberta que ela lhe surpreendeu. Roberta diz à mãe que ela não lhe ajudou e não podia deixar Renata descobrir que ela não terá filho de Jerônimo e de ninguém. Marina chega ali.
Josi pergunta de Roberta. Marina diz que a ferida de Roberta abriu e agora ela terá que ficar ali 1 ou 2 dias internada. Josefina aceita fazer o que a médica pede, mas pede que ela diga ao seu marido e ao marido da sua filha que o bebê morreu hoje, devido à queda. Marina não aceita dizer isso. Carlos elogia Matilde. Ele coloca uma venda nela e eles saem. Josefina suplica Marina. Josefina avisa Matias que Roberta perdeu o bebê. Matias fica surpreso. Renata e Jerônimo chegam ali. Josefina diz a Gonçalo que Roberta ficou estéril. Renata fica chocada. Josefina diz a Renata que ela é a única culpada, porque Roberta jamais será mãe. Josefina acusa Renata de uma coisa que foi culpa dela mesma. Renata diz à mãe que ela não pode dizer isso para ela, porque sente pena do que houve com Roberta, mas não teve culpa nenhuma. Depois de tantas acusações e recriminações, Renata vai embora com Jerônimo. Cobra Josefina, diz a Roberta que tudo está resolvido e se desfizeram de Linhares e Renata. Roberta diz que sem filho, Matias não ficará ao seu lado. Josi diz que ele é obrigado a ficar com ela, por estar estabelecido no contrato pré-nupcial. Roberta questiona a mãe qual problema ela esteve metida por não ter lhe ajudado a resolver o seu problema. Josefina diz a Roberta que não é só ela quem tem problemas, porque também tem os seus. Matias segue aflito. Gonçalo oferece um café para o filho e percebe ele muito afetado com tudo que veio a acontecer com Roberta. Matias diz que o filho de Roberta poderia ser seu, porque Jerônimo pediu um teste de paternidade. E se não era de Jerônimo, esse filho poderia ser seu. Gonçalo lamenta. Matias chora e diz que pensava em voltar com Renata, mas ela jamais olhará para ele como olha para Jerônimo. Gonçalo diz que Renata odeia o Jerônimo. Matias diz que se aquele olhar da Renata para o Jerônimo de ódio, adoraria que ela lhe odiasse assim. Jerônimo lamenta tudo o que houve com Roberta e ressalta a Renata que o bebê não era seu, pois jamais dormiu com Roberta. Renata não consegue acreditar nele depois de tudo que ele fez. Renata diz que não tem mais importância eles descobrirem a verdade. Jerônimo diz a Renata que conseguirá uma prova para ela acreditar que Roberta é quem está mentindo. Ezequiel diz a Severino que sabe que não é ninguém para julgar Alzira, mas não aguenta a traição dela. Padre Severino diz que todos têm pecados e os que não tiver que atirem a primeira pedra. Ezequiel sente nojo ao pensar que o filho de Alzira possa ser do Álvaro. Severino dá bons conselhos ao filho. Alzira aparece ali e diz a Ezequiel que vai ir embora, e mesmo que lhe doa, foi a pessoa que errou com ele, por não ter valorizado o amor e tudo que ele lhe deu. Ela afirma que vai ir embora e deixará Paulinho com ele. Jerônimo leva Renata até a casa dela. Jerônimo diz que está preocupado por vê-la tão triste. Renata diz que se isso fosse verdade, ele não teria lhe feito tanto mal. Ele pede que ela não tire da vida dela. Renata diz que a relação deles está acabada. Jerônimo liga para Constança. Diz que Renata está muito triste e pede que ela se aproxime da mocinha. Constança percebe o grande amor dele pela sua sobrinha, por ele se importar tanto com ela. Honório percebe que as contas não batem e pede que Adriana venha à sua sala. A moça vai. Honório fala que os relatórios financeiros da empresa não batem um com o outro. A Adriana estranha tudo e diz que vai chamar Daniel, pois ele tem a cópia dos arquivos e pode identificar o erro. Daniel vai até o local. Honório pede os arquivos dos últimos 3 meses. Roberta recebe um medicamento na veia através do soro. Josefina agradece à enfermeira. Gonçalo pede que a filha desabafe, pois isso fará ela bem. Ela chora e diz que perdeu seu bebê e nunca mais será mãe. Matias diz que hoje em dia tem muitos métodos, pois com o avanço da ciência, ela pode ter um bebê através de inseminação artificial em outra mãe. Roberta pergunta ao marido o que farão agora, pois ele se casou com ela apenas pelo bebê. Ele diz que logo eles vão conversar sobre isso. Roberta fala sobre o amor que sente por ele. Gonçalo fica triste.